Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Hoje é quinta-feira e é o dia que eu tiro. Hoje eu não estou sozinho, hoje eu não fiquei sozinho, né? A professora Benedita me acompanhou um bom tempo, o Juninho está junto comigo, foi trabalhar. E um propósito que a gente tem diante do Senhor está consagrando. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos lá para não perder tempo. João 8:36. Quero ver se eu consigo falar com vocês a respeito de 3 assuntos que faz parte do nosso dia a dia, assunto importante. Fala do passado, né? Queria falar um pouco do passado, de preocupação. Quem não está preocupado? A respeito da preocupação e materialismo. Então nós vamos começar pelo passado. Amém? E um texto básico que eu separei, que até então no estudo aqui não tem um texto básico, e eu quero utilizar esse João 8:36. É um texto bastante assim conhecido. Amém? Quem vai fazer a leitura? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra pessoa aí, outro irmão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma pessoa. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Olha só, mais uma. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então está aí, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tá bom, se o Filho vos libertar, quem foi liberto aqui pelo Filho de Deus? Amém. E por que muitos continuam presos? Aqui fala: verdadeiramente sereis livres. Amém? Pelo menos aqui na minha Bíblia está escrito assim também. Eu vos falo, cadê? Se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Amém? Então a Bíblia está dizendo isso. E por que muitas das vezes muitos crentes ficam presos? Por quê? Qual a razão disso, Emily? Não foi liberto realmente. Não foi bem preciso, hein? Será que é isso, Jéssica? Acredito que sim, pastor. Que sim o quê? Que não foi liberto, porque se ainda continua do mesmo jeito, então não foi livre de fato. É porque às vezes tem pessoas que por mais que ela saiu do Egito, por mais que ela está servindo o Senhor, a gente entende que fica presa em alguma coisa. E se está presa em alguma coisa, tem alguma coisa errada. Amém? Porque está dizendo: se o Filho, bem declarado, libertar, nós somos livres. Amém? E eu quero começar pelo passado. O passado é uma das coisas que mais corrói. Quando fala passado, não é 40 anos atrás, apenas 30 anos atrás, 10 anos atrás já é passado, 5 anos atrás já é passado. Amém? Então vamos lá.
A Bíblia Sagrada fala que o Espírito Santo nos livrou. Ele já nos livrou do passado. Amém? Uma razão para tanto de nós não estarmos livres é que vivemos no passado. Revivemos fracassos, não é verdade? Erros que ficaram lá atrás. Fica remoendo como se fosse um gado no pasto. Volta do estômago e fica ruminando. Fala, meu pai. Ruminando. E às vezes acontece o mesmo. Se nós não tomarmos cuidado com a gente. Tem gente que está preso, sofrendo por causa do passado. Fica revivendo novamente os fracassos. Fica vivendo novamente os erros. Se eu trocar algumas palavras, o cérebro às vezes fica um pouco mais lento. Então a grande verdade é essa. Ou seja, tem pessoas que se preocupam com o erro dos outros, com o passado dos outros. Então o que acontece? Na vizinhança, na igreja. Quando não tem para reviver os seus, quer reviver o dos outros. O escritor escreve aqui, lembrando. Vê a pessoa, tá vendo aquela pessoa ali? Principalmente se ela estiver legal, estiver bem. Tá vendo ela? Ó, conheci, ó. E daí? Se o Filho vos libertar, nós estamos livres. Amém. Se Ele quem deveria apontar o dedo para nós, Ele que poderia, mas Ele não fez, Ele nos libertou, Ele nos perdoou. Amém. Amém. Às vezes um episódio aconteceu 10 anos atrás. As pessoas continuam lembrando, não esquece, mesmo sendo dele próprio, quando é dos outros. Então fica preocupado com isso, não sai do lugar, não cresce, não desenvolve, não vira nada. Todos conhecem, eu falei muito tempo sobre isso, usando aquele outro versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Eu usei muito isso, computador, falando de computador, porque os computadores são programados com comandos que pode apagar ou recuperar e exibir o que estava guardado em sua memória. Todos, principalmente os jovens, sabem como funciona isso. Você pode enviar uma ordem para apagar ou recuperar. Você está no seu controle, não é assim? É assim ou não? E quando se trata de algo penoso do passado, como apagar? Não estou querendo, o escritor fala necessariamente dizer que você pode remover completamente as suas lembranças, as más lembranças do seu cérebro. Não está falando isso, que você vai apagar. Do computador você até apaga ali, mas das más lembranças do seu cérebro você não vai realmente esquecer completamente. Não vai passar como se nada houvesse acontecido. Vai ser o Senhor fazer uma lavagem cerebral e nada aconteceu, a pessoa não lembra disso, não tem nada a ver. A memória humana é mais complexa do que um computador. Podemos apagar, porém, o passado, quando se trata do seu poder para controlar a nossa vida hoje. Amém? Podemos apagar a força, o poder do passado, para que ele não venha controlar hoje. Está no nosso controle, está no teu controle isso. Amém?
Se você aceita, porque você... Mas nós não devemos aceitar, porque nós podemos neutralizar toda a força do passado para que ele não venha querer falar forte nos dias de hoje. Amém. Talvez a pessoa está feliz, daqui a pouco vem uma coisa e ela se entristece e muda completamente. Na verdade, ela não deveria aceitar isso. Ela deveria glorificar o nome do Senhor, porque foi liberto por Cristo. Amém. Não ouvi nenhum amém. Foi liberto pelo poder de Cristo na cruz do Calvário. Nós não podemos esquecer da cruz. Uma das coisas, irmãos, que está ficando para trás, a mensagem mais forte de toda a história, que é a mensagem da cruz. Nós não podemos esquecer isso, que Jesus morreu por nós, e foi Ele quem levou sobre Ele, com sofrimento, as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos trazia paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você nunca pode esquecer da cruz. Esse é o problema, que muitos hoje não conseguem manter uma vida espiritual, porque não consegue lembrar, não consegue vivenciar cada dia a cruz, que teve um Cristo crucificado ali. Nós não apontamos o dedo para ninguém, principalmente as pessoas podem sempre falar isso para mim. Você é muito tranquilo, você sabe, irmãos, eu não tenho poder nenhum para isso. Se o Senhor perdoa, quem sou eu? Uma certa feita, na minha juventude, eu estava muito mal, tinha cometido uma coisa que não era legal, e procurei o pastor, velhinho experiente. Eu cheguei chorando, e ele falou para mim assim: Elias, o que eu posso fazer por você? Seu próprio sentimento já está você já está sofrendo. Então, eu aprendi isso e tenho levado comigo no meu ministério, onde eu procuro entender as pessoas, procuro entender o que acontece, porque o Senhor é quem pode fazer. Amém, irmãos? Amém. Então, é mais ou menos assim. Aí, mas como apagar? O que é que nós precisamos fazer para isso acabar? O que é? Ninguém mandou se sentar aí. O senhor fala para apagar o passado, os erros do passado, no caso. Isso, apagar, seja lá o que for, pecado, seja um fracasso, tem vários tipos de problema que vem acompanhando, não é verdade? Uma paixão não respondida, isso tem bastante, não é? Como? Mas vou te ajudar. Com apagar, não estamos querendo necessariamente dizer que removeu, como foi falado do cérebro, como se nada tivesse acontecido. Compreendo que a memória humana é mais complexa do que um computador, como foi falado. Podemos apagar, porém, o passado, quando se trata de neutralizar o poder através da palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, está dizendo, a palavra de Deus é uma resposta, para a nossa pergunta. O que você perguntar aqui agora, o Senhor vai ter uma resposta para você na palavra dele. Por isso que é necessário ler a palavra de Deus. Por isso que é necessário, não é pelo celular, porque você não vai gravar. Hoje eu estou ouvindo como uma mensagem. Pega uma Bíblia, senta num canto e vai memorizar os versículos, porque vai chegar uma hora que você vai precisar de uma resposta. Você vai precisar do que está escrito. A Bíblia diz, amém? Quando nós falamos a Bíblia diz, até o inferno treme, porque o diabo, ele não pode com a palavra de Deus, ele sabe. Jesus, ele foi tentado ali e no final ele teve que fugir, teve que ir embora, porque ele usava a palavra de Deus. Jesus falava, mas também está escrito.
Amém? Para todo momento da nossa vida nós temos uma resposta para o mal. Amém? Se alguém fica, mas eu estou surrado, eu não consigo lembrar mais as coisas da palavra de Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse sofrimento. Ô irmãos, a programação nova vai chegando, o computador coloca uma programação nova, vai substituindo a programação antiga. Começa a orar, começa a jejuar, começa a orar em outras línguas, você vai ver que aquela programação velha, ela vai ficando, não que ela vai apagar, ela vai perdendo a força, é o contrário. Amém? Ela vai perdendo a força e vai crescendo a força do Espírito. Aí nós não vamos viver mais na emoção da nossa alma, mas nós vamos viver na força do Espírito. Por isso que muita gente não consegue ficar na igreja, porque a força da alma fala muito alto, a força da carne fala alto demais, mas ela precisa ser silenciada pela força do Espírito Santo, que veio para nos ajudar. É Ele quem veio. Ele veio para nos ajudar, para que nós não fracassemos em nossa vida, para que nós não tropeçamos e nem venhamos ser destruídos. Amém? Mas o que muitos de nós fazemos em vez disso é continuar enviando comando, recuperar, exibir, não é? Estou falando o que, Jéssica? Recuperar, o tempo todo a mente nossa está recuperando e exibindo. O que eu estou querendo dizer? O que o escritor está querendo dizer? Pelo que eu entendo, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, as palavras que a gente vai lendo, ela vai nos ajudando com o tempo, né? A gente vai lembrando da palavra, aquilo que a gente precisa, ela vai nos ajudando, e isso vai nos recuperando nossa mente. E quando a gente sabe, a gente tem que decidir um pouco, eu acredito que é isso. Olha, eu vou ler outra vez. Não, mas o que muitos de nós fazemos em vez disso, em vez de quê? Em vez de ler a palavra, em vez de esquecer o passado. De controlar, tomar o poder do passado. Mas ao invés disso, muitos de nós fazemos, em vez disso, continuar enviando comando, recuperar, exibir. Você falou, mas o contrário. Mas falou. Amém? O que é recuperar e exibir, gente? Vamos lá. Está fazendo a memória, aquilo que já aconteceu, fica revivendo. Memorizando, trazendo de volta, recuperando aquilo que foi apagado. Aquilo que foi, que a irmã não foi bem complexa também a pergunta, viu, filho? Essa é a verdade, principalmente no momento que você está tranquilo, de repente vem aquela lembrança, aí você faz o quê? Não recupera isso não, manda fogo nela, amém? Enfraquece ela em nome do Senhor Jesus. Por isso que muitas pessoas reparou, quando ela sai da igreja, ou ela desvia, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? São vários, né? São várias coisas, mas os primeiros sinais que dá é bebida, cigarro, não é? Por quê? Porque a tendência é essa. Mas o Senhor é aquele que nos dá força, que nos capacita, aquele que nos guarda, aquele que nunca bebeu, nunca fumou, vai fazer outras coisas, sempre tem alguma coisa que comandava mais forte a vida da pessoa. Mas o Senhor está sempre pronto, através da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Nós precisamos disso para a nossa vida. E eu tento aplicar na minha vida isso. Durante o tempo todo, eu tento aplicar isso. Se o Senhor me libertou, eu sou livre. Não vem querer me prender de novo. Eu sou livre. Amém, irmãos? Aí quando nós somos livres, de verdade, Ele nos dá a paz que ultrapassa, que excede todo entendimento para nós, um amor grande que só Ele tem,
né, para nos dar um amor tão grande, somente Ele tem. Ele coloca para nós também, dentro de nós, controle emocional. Então nós passamos a ter tudo isso, e com isso nós vamos neutralizando a força do passado, a força de tudo aquilo que fez parte da nossa vida no passado. Amém? Então ele traz vida, né? Aí a pessoa pode recordar, reviver os eventos passados, segundo a vontade de cada um. Dizemos ao nosso cérebro para guardar data e informação. Não é verdade? Guarda essa data e informação. Nós a depositamos em nossa memória e continuamos a recuperá-la a fim de examinarmos novamente e lembrar de como sofremos. Eu às vezes comecei a contar alguns testemunhos no livro ou aqui no altar, porque tem coisa que você precisa falar para que a fé de outros funcione, porque eu não trazia em mente cada coisa assim, livramento, eu não costumo memorizar isso. Não é porque eu programo o meu cérebro, eu não quero aquilo para mim. Amém? E se eu não quero, não vai fazer parte, por mais que esteja ali, não vai ressuscitar, porque eu tenho mais coisas boas para contar. Na verdade, irmãos, eu começo a contar a minha vida do dia que eu nasci de novo para cá, porque para trás tem coisas boas, sim, muitas coisas boas, mas aí você lembra das coisas boas, tem as ruins também. Então é melhor deixar tudo para lá e tentar viver um novo tempo que o Senhor tem nos dado, o tempo da liberdade, o tempo que nós estamos livres. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Nós a depositamos em nossa memória e continuamos a recuperá-lo a fim de, já falei, dessa forma, cada vez que vemos a pessoa envolvida, né, acontece muito, principalmente em cidade pequena, podemos lembrar-nos do mal que ela nos fez. Chegamos a ter até satisfação em nos agarrar ao passado. É isso que eu entendi. Satisfação em nos agarrar ao passado. E em lugar de apagá-los, especialmente se estivermos esperando uma oportunidade para revidar a ofensa. Amém, irmãos? Aí vem a pessoa e fala assim: ei, lembra? Ou vontade de esganar essa pessoa, ou vontade de, olha, se eu pudesse, se alguém pudesse no meu lugar, porque eu não posso. Aí começa aquela gente, eu não posso, mas se alguém pudesse pegar essa pessoa, olha, eu ia ficar muito satisfeito. Está agarrado, irmãos. Não vai se libertar tão cedo. E nós estamos aprendendo aqui hoje o quê? Nós estamos aprendendo que nós precisamos desfazer disso. Amém? Nós não temos força, mas o Espírito Santo veio para nos dar força e nos ajudar. Amém? Não é assim que acontece? No entanto, quando faz isso, você se afasta de Cristo, porque você está sendo aconselhado por uma outra coisa que não tem nada a ver com Deus, não é com Cristo. Então, quando a pessoa pensa dessa forma, ela está se afastando. Quando ela pensa dessa forma, ela está se afastando de Cristo. Cada vez que pensa, cada vez que quer vingar, cada vez que quer revidar, está afastando de Cristo. Ele nos ensinou, na oração do Pai Nosso, que as nossas ofensas seriam o quê? Conforme nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
Estão entendendo? Então a oração ela é ensinada dessa forma, que ele perdoou, e da mesma forma, isso significa que se você não teclar o comando, o que está no comando? Do computador, desculpa. Isso significa que você não teclar o comando, o quê? Estou falando do computador. Está lá alguma coisa que não é legal, que você quer apagar, você faz o quê? Aí, agora. Essa palavra que não existia nessa época, excluir. Amém? Para essa outra pessoa, né? Você vai lá e Deus não fará o mesmo com você, se você não fizer. Desse modo, continuará escravo de algo que aconteceu há muitos anos, e o Espírito Santo quer livrar cada um de nós, cada um dos que estão passando por isso, quebrar as algemas. Amém. Amém? Então, se você não exclui da sua mente aquele mal, aquela pessoa, o que ela fez, o Pai Celestial também não vai nos perdoar. E se Ele não nos perdoa, estamos perdidos. Correto? Preocupação. Aqui encerra o assunto a respeito do passado, mas tem tanta coisa que eu vou passando, atropelando até algumas coisas aqui para dar o tempo. O próximo, preocupação. O que seria a igreja? Um tipo de preocupação. Você levantou a mão? Estou sem óculos. Fala um tipo de preocupação aí, que te preocupa. Ou preocupa uma pessoa, um amigo. Fala um tipo de preocupação. Como vai ser o amanhã? Oi? Como vai ser o amanhã? Como vai ser o amanhã? Como será o amanhã? Quem preocupa com isso? Quem? Ninguém, todo mundo aqui é bonzinho, é uma maravilha, todo mundo, né? Ninguém preocupa, olha só que povo bonito, vou pôr o óculos para ver. A gente fala do amanhã envolve muitas coisas, né? Financeira, todas as áreas. Aí resume tudo. Você vê, Luiz Carlos? Aí só Luiz Carlos que... O restante, olha que beleza. Que povo. Todo mundo tranquilo. Não é? Mas vamos lá. Muitos cristãos são escravos da preocupação, escravos do passado. Agora escravo, olha quanta coisa, irmãos. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou na igreja há 100 anos, estou na igreja há 50, 30, 15 anos. Mas a questão não é ir à igreja, a questão é o que a pessoa vai fazer na igreja. O que ela faz, eu tenho uma Bíblia, tudo bem, a questão de ter uma Bíblia não já está de grande tamanho, mas o que você faz com ela? Então, se nós fizermos isso, se todo mundo fizer isso, o mundo seria diferente, totalmente diferente. Os casais não teriam, prisioneiro do passado, agora prisioneiro das preocupações. Já 2 prisões, irmãos, que já gasta tempo, hein? Gasta tempo. E elas são escravas da preocupação e precisa. Isso porque não começou a falar ainda, está tentando. Está tentando, mas. E precisam de que o Espírito os liberte dessa armadilha. É uma armadilha. Amém?
Talvez o número seja incalculável. Procuramos novas preocupações para colocar sobre os ombros, quando não tem procura, não é? Quando já tem umas, mas tem lugar para mais algumas, e fica procurando em que preocupar, principalmente dona de casa. Meu Deus, como tem um olho clínico, como que consegue ver? Você olha, está tudo certinho, né? Isso aqui está fora do lugar. Hã? Lá é assim, irmã Fátima? Olha, o olho é clínico. Eu falo assim, mas meu Deus do céu, como que consegue? Como que consegue? E quando guarda as coisas? Aí você aguarda, aí quem fica preocupado é nós, porque aí você vai procurar, tá ali, ó. Tá ali, ó. Não é? Aí vem a palavra, mas também não procura, mas como que vai achar um negócio daquele jeito? Então, é uma armadilha. Preocupamos quando não estamos preocupados. O que será, hein? Que eu estou tão tranquilo, está tão normal comigo, hein? Por que eu estou assim? Alguma coisa está errada. Tá entendendo? É ou não é assim? Se deixar, meu Deus, por que eu estou tranquilo? Por que eu não estou tão preocupado? Está tudo, glória a Deus, véio. Amém? Então nós procuramos, quando não temos, procuramos. Ou com a preocupação que virá, o que será que vai acontecer? Está muito quieto. Alguma coisa vai acontecer. Aqui ninguém nunca passou por isso, né? Ou passou? Tem pessoa para pessoa também, né? Tem pessoas mais preocupadas e outras que não se preocupam com nada. Não tem também? Tem pessoas que não se preocupam com nada. Deixa a vida me levar, aqui. Não, mas é verdade, né? É isso mesmo. Tem pessoas mais preocupadas que outras, né? Eu acredito que todos têm preocupação. É uns que não preocupa, né? Não liga com aquilo. Talvez. Umas têm demais, outras Têm de menos. Mas a palavra de Deus, ela fala que isso é uma armadilha. Agora também a pessoa não pode ser um relapso, né? Um relaxado. Ele não pode ser também, né? Porque tem gente que é relaxado. A pessoa não liga com nada, mas é um relaxado. Não estou dizendo para preocupar, estou dizendo para dar uma atenção, para dar uma melhorada nas coisas. Não ficar escravizado com isso. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Amém. Eu estou preocupado porque eu não estou preocupado. Eu só vou contar um testemunho esses dias, sobre mais ou menos nesse sentido aí. Mais ou menos. A pessoa tinha, olha, é uma mulher. Ela tinha tanta roupa para passar, ela tinha tanta roupa para passar, mas tanta roupa para passar, que ela amarrava num lençol e deixava... Uma trouxa, fazer uma trouxa. E ela só vivia deitada. O esposo saía, ela deitava. Ela acabava o serviço, ela deitava. O esposo precisava de uma camisa, ela ia lá, catava. Não sei se tem essas coisas. Ela catava a camisa e passava. Eu conheço. Você entendeu? Aí ela disse que foi visitada um certo dia desses por um demônio. Saindo daquela roupa. Daquela mala de roupa. Aí ela mais ou menos perguntou: o que você está fazendo? Ela falou: sobre o demônio, essa mala aí, ó. Essa preguiça que você tem. Vixe. Aí disse que ela saiu correndo e foi para a casa da mãe dela. Foi para a casa da mãe dela e chegando lá, a mãe dela botou depois ela voltar para trás. Ela falou: você vai lá, vai passar toda aquela roupa. Porque é demônio pequeno. Mas é demônio sujeito. A preguiça, né? É preguiça.
Aí disse que ela voltou para casa, passou toda aquela roupa, disse que nunca mais o adversário atormentou ela e nunca mais ela teve preguiça. Existe essas coisas. Eu acredito que ela teve essa experiência, né? Já pensou? Se o demônio foi... Oh, meu Deus do céu, hein? A vida dela não foi mais a mesma. A partir do momento que ela olhou para aquela É que na verdade era espírito de preguiça. ela olhou para aquela roupa, passou toda a roupa e foi orar e nunca mais foi adversário. A vida dela disse que mudou. Aí, Porque Deus não habita em casa suja. é o que ela dizia, Deus não habita em casa suja. Se Deus detesta sujeira, é um demônio que tem isso. Então se preocupa, isso não é preocupação. Pegar uma roupa e passar, isso não é preocupação. É uma obrigação, não é? Agora, preocupar é com aquilo que os caras estavam falando lá, com amanhã, preocupado, né? Talvez essa história aí é para ela, né? Pessoas que preocupam. Saber. Pessoas que, como se diz, o irmão deixa a vida me ler lá, é o mesmo de uma pessoa que não está preocupada com nada. Não é de Deus. É um espírito. De Deus não é. Então, eu quero chegar nesse sentido. É um espírito. A pessoa que avança demais também, que corre muito, é um espírito. Quer dizer, nós olhamos praticamente dentro da Bíblia, você não vê o Senhor, o nosso Deus, correr e também não vê ele atrasar, ele sempre chega na hora certa. Tempo certo. Correto. Então, quer dizer, de toda forma é um espírito. Mas É um espírito. E vamos lá. É positivo isso aí. Tudo é demônio. Eu acho que eu já falei isso aqui. Isso só pode significar que o pleno controle de nossa vida não está sendo entregue ao Espírito de Deus. Quando a gente passa por esse momento aí de preocupação, preocupado com isso, preocupado com aquilo outro, preocupado, é sinal que a vida não foi entregue ao Espírito de Deus. Amém? E se nós queremos acabar com isso, nós precisamos entregar nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Amém? Aí tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo que acontece, tudo. Tem tanta coisa que só causa problema. Não é de Deus. Amém? Jesus nos disse para nós, por várias vezes, deixar de preocupar. Vamos lá, Mateus, Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 25 e o versículo 34. E logo em seguida Filipenses 4, verso 6. Alguém leia? Quero ir de trás agora. Aí de trás, faz a leitura. E por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? É impressionante isso. Eu sempre, quando eu estou conversando com alguém, eu falo que a pessoa está dessa forma e aí você olha, a pessoa está numa luta violenta a respeito da comida, o que vai fazer para comer amanhã. Aí eu pergunto, se ela tiver ou tivesse doente, se a gente, cada um de nós aqui, vamos trazer para nós, visitar o leprosário, não me lembro agora, perto de São Paulo, ali no ABC, ou visitasse aqui pertinho de nós,
o Hospital do Câncer e perguntasse para uma daquelas pessoas que estão lá, se elas querem sair de lá, elas vão falar que sim. E ali elas não têm valor de roupa, não tem, pode dar uma roupa da última moda, não vai fazer diferença. Ou vai? Vai fazer? E se der uma roupa para ela, uma roupa velha, vai fazer diferença? Vai? Por quê? Eu gosto disso. Por quê? Por quê, gente? Porque naquele momento o que ela está dando mais valor é a vida dela. É que é a cura. Não importa com roupa ou sem roupa, roupa nova ou roupa velha. Então é nessa hora que o valor... Mas a gente não vai esperar isso, né? Vamos aprender com Jesus. A roupa não vale mais do que o corpo. Não precisa dessa situação para a gente aprender alguma coisa. Vamos aprender com Jesus, que Ele ensinou há mais de 2000 anos atrás, que o corpo é mais importante. Amém? Então, é errado a pessoa vestir bem? Não. Eu sou meio complicado, né, pastora Benedita? Porque eu posso ter, já falei aqui semana passada, eu posso ter, igual no meu aniversário, várias camisas, sapatos, mas eu sempre vou. Ela tem que tirar da frente e colocar outra. Ou ela tem que me dar uma dura. Mas de novo essa camisa vermelha? Essa semana ela falou, não foi? Porque a gente vai ministrando para o cérebro da gente que o importante é você estar vivo, glorificar a Deus, pular, saltar, correr. Amém? Não estou dizendo que é relaxo. Não estou dizendo que eu sou apologia ao relaxo. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa entender. Eu não sei qual que é Tem um desses camaradas aí o Juninho está aqui, que ele me ajuda bastante nisso. Esses caras da Google, tem um deles aí, acho que é aquele que morreu lá, ele comprava roupa tudo preta, calça preta, camisa preta e sapato, porque não tinha tempo para estar se arrumando, porque a vida deles é uma vida corrida, eles são um gênio. Então uma vida corrida, então comprava tudo preto, entendeu? Tudo preto. Por quê? Já chegava lá, já colocava aqui, não precisava estar se apresentando, todo mundo sabe que ele usa aquilo ali. Para quê? Ele não é um cristão, não, um pregador, não é nada disso, ele é apenas um gênio. Eu vou pegar o nome dele depois. Quem é o James? Pesquisei, parece que é o Steve Jobs. Fala o nome. Eu ia falar esse nome, eu ia enrolar. Steve Jobs. Esse cara aí mesmo. Tá entendendo? É uma pessoa, ele é o que? Muito rico, vou falar dos mais ricos. E ele é isso aí. Tudo preto as roupas dele lá, vai lá. Tem a fortuna que se ele dá para todo mundo o dinheiro do mundo inteiro, ainda ele tem. Se ele matar a fome do mundo inteiro, ao matar a fome do mundo inteiro, ele vai continuar sendo o mais rico do mundo ainda. E vai lá no guarda-roupa dele, é só roupa preta. Por quê? Porque não dá muito trabalho, calça preta, camisa preta, e assim vai. Vai lá, só troca e sai correndo. Porque a vida é muito... Para eles o tempo é muito valioso. São gênios. Agora nós que gastamos tempo, né? Vou pegar ele. Aí troca. Não, vou pôr outro. Não combinou. Hã? Não combinou. Hã? Oi? Não entendi. Oi? Pode falar.
Você já falou duas coisas aqui? Não, eu só dar mais um. Fala mais uma aí. Ô, mãe, essa aqui tá boa, combinou não. Vai lá, pega essa aqui, combinou não. Eu falei, ainda bem que tem bastante, né? Se só ninguém perguntava. Você tá entendendo? Tivesse uma. Bastante, tem muito. Amém. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Deus abençoe. Obrigado. Eu ia falar de você agora, Vitinho. Eu ia falar de você agora. Eu ia falar mal. Falei mal já para o Josias hoje, não foi? Eu ia falar mal agora, mas vai embora. Bom trabalho, vá com Deus. Cadê a Amélia? Aí lembrei do nome, Amelinha. Amelinha. Amém, irmãos? Eu me lembro que eu cheguei um dia, andei 200 quilômetros rápido para me chegar. Eu fazia isso para não pousar na cidade. E olha que tinha hotel bom. Vou falar 5 estrelas não, porque realmente era hotel bom. Eles faziam questão que você dormia bem, você comia bem. E eu me lembro que 200 quilômetros, eu falei, eu não vou ficar. Eu não ficava incomodado, nunca sentia saudade, né? Na minha casa. e eu queria participar do culto na igreja. Viajava 200 quilômetros. Cheguei, troquei de roupa rápida assim, ela jogando as coisas para mim, eu pondo assim e tal. Aí cheguei na igreja, glória a Deus. E um olha, outro olha. Olhei, estava com um sapato marrom e um preto. De modelo diferente. Lembra disso? Elias, vai trocar? Mas que jeito que eu vou trocar? Vocês estão entendendo? Então a preocupação, mas que preocupação é essa? Ah não, estou atrasado, mas... Entendeu? Vamos lá? Eu parei onde? Já fez a leitura. E Paulo também escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém, irmãos? Explica esse versículo, irmã, daí. Daí onde a irmã está. E da gente sempre pro Senhor aquilo que a gente precisa. A gente não se preocupar com nada. E a gente já tem aquele coração agradecido pelo que a gente tem. Então, primeiramente, enquanto você não agradece a Deus, tem um coração agradecido pelo que você tem, pelo que Deus fez, só assim Ele vai continuar fazendo mais, que essa é a vontade dEle para com cada um de nós. Amém? Amém. Então, peça para Ele. Não fica ansioso com coisa alguma, com nada. Tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar, se nós confiarmos nele. Ele vai ser o responsável por isso. Mas nós precisamos confiar nele. A razão de Jesus dar ordem para não nos preocuparmos é que estamos sob cuidado vigilante e sob o olhar do nosso Pai Celestial. Quando ele fala, não preocupa. Está entendendo? O olhar dele está em você. Quando ele fala isso, é porque nós estamos sendo monitorados. Como que fala? É monitorado os caminhões que... Rastreado, nós somos monitorados, somos vigiados pelo Senhor nosso Deus. Por isso que quando vem alguma coisa na vida, não é fácil.
qualquer coisa que vem na vida da gente, que para trazer preocupação ou alguma ansiedade, na hora dá aquele choque, mas logo a mente ela se coloca no Senhor. Aí nós lembramos que nós não vamos produzir nada para nós, não vamos angariar dinheiro, não vamos angariar saúde, não vamos ganhar nada, mas Ele está olhando para nós. Amém. A grande verdade, mas a gente precisa agir, não, é porque não está olhando para Ele, Ele está olhando para nós, mas o segredo é olharmos para Ele. Amém? Amém? O segredo é nós olharmos para Ele. Essa é a verdade, porque Ele já está olhando para nós. Aconteceu qualquer coisa, ó, corre, joga, dobra o joelho, cai de bruços no chão, não importa se é de joelho andando na fila do banco, ou seja lá o que for. Agradece a Ele pelo que Ele fez e coloca isso na confiança dEle. Confia nele, entrega teus caminhos a Ele, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Quando Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há vários versículos que Ele fala, não fica preocupado, não temais. Amém? Isso, irmãos, não é com uma dor de cabeça, talvez por coisa mais grave, talvez não é por uma coisa simples, mas é um mar vermelho que talvez você precise atravessar. E a vida da gente é dessa forma. Ele está de olho em nós. Isso que é bom. A fé, irmãos, é saber que Ele está de olho. Eu sei que exatamente neste momento o Senhor está olhando para mim. O Senhor está olhando para mim. Ninguém está olhando. Ninguém está preocupado comigo. Mas o Senhor está olhando para mim. Eu sei que agora os teus olhos estão em mim. E o Senhor sabe do que eu preciso. Você sabia, eu peço para Ele dinheiro. Ah, pai, eu quero grana. O negócio está feio. E Ele usa corações. Amém? Disponíveis. Eu peço. Alguma enfermidade, alguma coisa. Eu falo, o Senhor está vendo. Porque se Ele não fizer, quem vai fazer? Fala para mim. Se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Não é isso? Se Ele não edificar a casa, nós trabalhamos em vão. E se Ele não guardar a nossa vida, a nossa família, a nossa vigia, nosso cuidado, nós somos cheios de cuidar. Sabe, irmão, uma das coisas que eu vejo muito por aí, vejo na igreja, mas a pessoa acha que pode cuidar. A gente acha que pode cuidar, vamos lá, a gente. São muita gente. Mas aí não busca orar, não busca jejuar, não busca levar uma... Que cuidado é esse, irmãos? É um cuidado falso, é mentiroso. A menina do Deda, da Genaína, a neta do Daniel, da Neuzinha, ele rodou o carro ali, a gente contou um testemunho, talvez porque ela estava meio afobada, e ela contou meio assim, faltando partes. Depois o Anderson veio e contou também, mas parece que a igreja não entendeu. É algo muito sério, nós fomos para casa conversando. Já imaginou como que nós estaríamos hoje ainda? Uma carreta daquela. Vocês estão entendendo? No carro tem cinto de segurança, tem trava na porta, eu acho, talvez tem. Mas como que isso aconteceu? A gente, irmãos, não tem. A gente vacila, no nosso vacilo nós perdemos. Nós achamos que protegemos filhos, protegemos carros. Não protegemos, é um cuidado que a gente pode ter, porque se o Senhor não fizer, nós estamos perdidos. Essa é a verdade, porque nós somos vacilão. Nós vacilamos mesmo.
E às vezes a pessoa fala assim, por que você não foi no culto hoje? Já fiquei com a minha família. Você já viu, né? Eu não posso dar papel de... Olha, irmãos, eu penso, o melhor lugar para ajudar a sua família é a igreja. Vocês estão vendo? É o melhor lugar. É o melhor lugar, porque se você ficar lá, não vai virar nada. Entendeu? Ah, mas eu estou sentindo uma dor, não vou na igreja hoje não. Mas consegue andar? Se você consegue andar, vai à igreja, que o melhor lugar para quem está doente é a igreja para se curar. Mas a não ser quando não consiga ir, aí leva a igreja para sua casa, a gente leva a igreja. Se a pessoa não consegue vir, a gente vai, a igreja vai lá. Amém? Está entendendo? Você sabia que as coisas acontecem para nós aprender a confiar mais no Senhor? Jó fala assim, você mencionou isso hoje ou ontem, que Jó menciona, o que eu mais temia foi o que veio acontecer. Tudo aquilo que você tem medo, toma cuidado. Amém? Jó temia o quê? Jó, ele tinha medo de perder os filhos. Você sabia que os filhos de Jó dá a impressão que é tudo desviado, mas a oração dele segurava a vida dos filhos. Isso, do meu ponto de vista. Porque onde eles estavam? Eles estavam fazendo o quê? Jogando, bagunçando, bebendo. E Jó estava lá de joelho dobrado: Senhor, não impute mal sobre os meus filhos, não deixe o diabo destruir meus filhos. Ele ficava lá o tempo todo orando. Mas quando chegou o desafio, aonde o adversário vai mexer? Onde está errado. Aonde está errado. Ele vai aonde está errado, que é a porta aberta para ele agir. Então, aonde havia o que ele mais temia, foi o que aconteceu. Amém? Vocês estão entendendo? Hoje é puxado o nosso horário, porque eu gosto de estar ensinando a palavra do Senhor e aprendendo também. Então o Pai Celestial está de olho. Tudo que você pensar, mas estou com dor na minha cabeça, Ele conhece todos os neurônios, as veias minúsculas que possam existir, célula, Ele conhece tudo. Então Ele sabe, estou com uma dor, você tem que vir aqui, não toma água, não faz isso. É o correto, é o certo, a medicina é assim. Aí vem para a gente fazer Ele não, você tomando água, não tomando água, Ele faz um check-up rapidamente, com precisão. Ele conhece cada célula. Ele não vai esperar, porque às vezes tem uma célula que está doente e os médicos talvez não vai conseguir ver aquela célula doente, ou ela vai adoecer. Os médicos conseguem ver o que já está adoecido, o que já está doente. Eles conseguem ver isso, mas Deus consegue ver a que vai adoecer. Amém? Eu acho que vocês não entenderam. Ele consegue trabalhar no que vai adoecer. Talvez o ano que vem, talvez. Então é dessa forma que ele trabalha. Paulo pode mandar que não nos preocupemos, nem não nos preocupamos, porque Deus satisfará todas as nossas necessidades. Não precisa se preocupar, Ele vai satisfazer todas as tudo que você precisa. Amém? Ou Ele não sabe? Sabe, acontece cada coisa, irmãos. Cada coisa, às vezes não acontece com algum ou com outro, porque tem um tempo determinado para isso. Não ter preocupação não significa ignorar o problema da vida, aquilo que a gente estava falando, né? Vai lá no banheiro, tá vazia do lixo, para não falar do quê? Está transbordando. Não é isso aí?
Para que ficar preocupado? Às vezes nós tentamos dar uma brecada, né, Benedito? Mas não que ela quer muito trabalho e ela pega ali para fazer, meu Deus do céu, parece uma máquina. E hoje eu vou lá, não aguentei fazer jejum o tempo todo, não. Mas também, o Juninho falou, mas também, né? Como que vai? Acelerado no último. Então não é ignorar os problemas da vida, ou qualquer situação que eu estou querendo dizer aqui também, seja ela qual for. A preocupação acontece quando você fica tão dominado por ela que não consegue agir e ser o que Deus quer que você seja. Alguém me ajuda aí, fala alguma coisa nesse sentido. Quer que eu leia de novo? A preocupação acontece quando você fica tão dominado por ela que não consegue agir e ser o que Deus quer que você seja. O que é? O que é isso? O que quer dizer isso? Vamos, gente. Às vezes pode ser também falta de paciência, querer resolver as coisas do seu jeito. Eu acredito que a preocupação já é uma impaciência, né? Ela por si, acho que ela já é uma impaciência, porque a preocupação né, faz a pessoa ficar preocupada. E eu acredito nisso. Mas pode falar aí. No momento que a pessoa fica cega, ela fala, meu Deus, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não... Esquece. É nesse ponto que a preocupação transforma em Jesus fala para a gente não ser, Paulo fala para a gente não ser. Por quê? Não, mas presta atenção. Jesus falou, não preocupeis. Paulo vem, não cuidei, não preocupeis. Por quê quando fala não? Quando Jesus fala não, é o quê? O que é? Ô gente, se ele fala não, se ele falar sim, é uma coisa, mas quando ele fala não, é o quê? O que tem por detrás? Oi? Mas transforma o quê? A palavra. Ele usa assim, não consultei os mortos, porque é pecado. Entenderam? Amém? A preocupação se torna, quando ela se exagera, a pessoa perde o controle de tudo, se tornou pecado. Fica pior ainda. Eu falo assim porque eu quero que vocês mexam um pouco. Sempre que falamos sobre preocupação, as pessoas respondem que ela é normal. É igual que hoje, é todo mundo normal. Não preocupar é anormal para o cristão. Deus lhe deu o Espírito Santo para acalmá-lo e lhe dar paz em meio à tempestade, e não para incentivar você a preocupar. Amém? Ele é a nossa paz no meio do tumulto, no meio da tempestade. Ele está sempre ali. O Espírito Santo nem sempre remove as turbulências da vida, mas coloca sua mão sobre a nossa. Ou melhor ainda, ele coloca a mão sobre o seu coração. Amém. Amém. Acalma meu coração. Como é que é? Amém? Vai adorar, que vai vencer.
o mal, vencer a tempestade, a aflição. Então, precisa pedir: Senhor, acalma meu coração. Eu sei quando eu estou agitado, irmãos. Eu não sou diferente. Eu sei quando a agitação vem, eu tento parar um pouquinho e meditar, para que Ele acalma meu coração. E quando Ele fala no coração, aí deu tudo certo. Sempre Ele tratou comigo assim: se sentiu paz, você faz. Não sentiu, fica quieto. Fica quietinho, não faz nada. Mas a hora que a minha paz chegar no teu coração, faça. Ele coloca a mão dele sobre a nossa, ou melhor, no nosso coração. A fim de acalmá-la, ou acalmá-lo, mesmo que a vida esteja sacudindo, balançando de tanta aflição. Mas é o trabalho do Senhor esse, acalmar o nosso coração. Eu acho que eu tenho 10 minutos ainda, né? Vamos passar ele rápido. Materialismo. Materialismo. Amém? Que Deus amém. Amém. Em último lugar, o Espírito Santo pode também livrar-nos do materialismo. Hebreus 13, versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus diz: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Meu Deus do céu. Será que foi só para Jacó? Já não é só com Jacó que Deus fala: não te desampararei, não te deixarei. Está falando para nós. Que Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Quando nós negligenciamos a nossa fé, nós estamos dizendo: o Senhor é um mentiroso. Vocês sabiam disso? O Senhor é um mentiroso. O Senhor falou que... Mas eu não acredito no que o Senhor falou, não. Quando nós infligimos a... Está entendendo? Ele está falando isso, a gente está falando isso para Ele, sendo que Ele falou: não te abandonarei, não te deixarei. Se Ele está falando isso, porque é verdade, é termos um pouco de paciência, que vai dar tudo certo. Amém. Mas se virarmos as costas e procurar outras coisas, nós estamos dizendo: tempo perdido. Meu tempo com Deus é tempo perdido, mas não é perdido. Amém? Ele nos diz para ficarmos... Ele nos diz para não ficarmos obcecados pelo dinheiro, mas contentarmos com o que nós já temos. É olhar em volta. Glória a Deus pela vida que eu tenho. Glória a Deus pelo que tenho. Glória a Deus por... Amém? E com certeza Ele vai acrescentar outras coisas. Ele vai acrescentar, porque é o que Ele quer fazer. Quando você coloca a sua afeição... O que é afeição? O que é afeição? O que é afeição, Felipe? Um certo apego, É quando você coloca afeição, esperança e desejo em coisas materiais. Essas coisas podem afastá-lo de um relacionamento vital, crescente com Cristo. Quando coloca o coração e a necessidade de Deus que Deus teria, e a necessidade que Deus teria satisfeito, Ele não tem mais liberdade para satisfazer, porque você está fora da sua vontade. Então Deus, Ele quer deixar você satisfeito, quer me deixar satisfeito, mas às vezes a nossa ação, a atitude nos deixa fora e Ele não pode nos abençoar.
Ele não pode nos deixar satisfeitos, porque nós escolhemos posicionar de uma outra forma. Ele não tem mais a liberdade de satisfazer porque você já está fora. Algumas pessoas querem ficar livre do materialismo. Mas é essencial que permitirmos que ao Espírito para quebrar as cadeias que ligam nossas carteiras ao nosso coração. Carteira, essa é carteira de escola, não, carteira ao nosso coração. Deus tem algo infinitamente é o que, gente? Sem fim. Deus tem algo infinitamente melhor para nós. Infinitamente melhor para nós. Hebreus 13, 5, isso foi lido qual? Oi? Ele termina com o quê? Eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Isso é o quê? Uma promessa. Promessa. Ele termina o texto falando: ó, não preocupa com isso, com aquilo outro. Eu não vou te deixar nem te abandonar. Promessa. Ele vai estar comigo. Onde você for, Ele vai estar com você. Amém. E de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma única vez Deus deixa de satisfazer suas necessidades legítimas. Na sua, isso aí, presta atenção. Uma única vez Deus deixa de satisfazer as suas necessidades legítimas. Quem acertar, o que eu vou falar, hein? O que eu vou dar de presente? O que tem para dar de presente aí, não? Como que é, pastor? Não, vou fazer uma pergunta. Ah, tá. O que nós temos para dar de brinde aí? A livraria ela tem. Copo de chá. Um copo de chá. Desse aqui? É. Então tá. E esse é tesoureiro, já para não apelar para lá. Vocês estão entendendo, né? Isso é para não apelar para o dinheiro da tesouraria, porque a única vez, uma única vez, Deus deixa de satisfazer suas necessidades legítimas. E aí? Qual é a única vez? Fala para mim. Está vencendo meu tempo. Quando não está na vontade dele. Oi? Quando não está na vontade dele. Não. Então, presta atenção. Uma única vez Deus deixa de satisfazer suas necessidades legítimas. Ele vai satisfazer porque Ele ama, porque a pessoa está correta. E qual é a única vez mesmo correta? Ele deixa. Oi? Mas como se a pessoa vai estar blasfemando se ele vai satisfazer a necessidade da pessoa, que ele não pode fazer, a pessoa pode estar correta. A pessoa está correta com Deus. É uma hora que ele não pode satisfazer a necessidade legítima. É um acontecimento que teve na Bíblia? Vamos, gente. Jesus morreu, foi consumado. É quase que isso aí. Vamos lá. A petição de Jesus, quando ele pede, se possível, afasta de mim esse cálice. É quase isso, menino. Quase isso. Balançou a trave. Mas não foi gol, filho, ainda. Não foi gol? Não foi. É quase que isso aí. Mas é uma base boa, tanto Por que me abandonaste? da Maria quanto a sua. Mas não é isso aí. Também faz parte.
É, na hora da morte, ninguém quer morrer, todo mundo quer. É isso aí, irmã Fátima. Chegou essa hora. Dá um presente para ela. Amém? A única hora que ele não pode. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ficar. Mas na hora que chega, Mesmo se foi fiel, mesmo se aí ele não. Amém? É na hora de morrer. Davi testemunhou: jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Está em Salmos 37, versículo 25. Se você crer nisso, terá um sono reparador esta noite, porque não terá de levantar-se toda hora. Durante a noite, eu estou querendo correr aqui. Durante a noite a pessoa não tem que se levantar toda hora preocupado. Meu Deus do céu, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou fazer? E levanta toda hora. Se você crer na palavra de Deus, que Deus é isso, você terá um sono reparador toda noite. Amém? Salmo 127, versículo 2. Estou fechando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Epa, e aí? Faz aquela luta, aquela loucura, aquela doideira, aquela coisa toda. Isso é excesso. Amém? Jesus nos disse para contemplar os pássaros no céu. Eles não trabalham, mas Deus os alimenta. As pessoas que experimentaram a liberdade do Espírito em relação aos seus bens terrenos podem dar, porque sabem que o Pai Celestial as protege. Elas podem contribuir, podem repartir, que elas sabem que o Pai Celestial é quem protege, é quem abençoa. Deus protege. As pessoas livres não precisam armazenar ou roubar a Deus, porque sabem que Ele as guarda sob seu manto protetor. Amém? Eu vou almoçar amanhã porque tem arroz lá na despensa. Não é? Não. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Eu vou me alimentar amanhã porque o Pai Celestial proporcionou para mim. Amém? Entenderam ou não? Eu vou fazer uma viagem porque eu tenho um bom carro e tenho um dinheirinho sobrando que vai dar o suficiente. Não, eu vou fazer porque o Pai Celestial preparou para mim e vai preparar toda a viagem, a minha ida e a minha volta. O senhor lembra? A gente foi para BH e na volta o pneu veio furar aqui no pneu do Cajubi. É porque tinha uma pequena, lembra? Uma pequena discussão. Uma pequena discussão, né? De 200 quilômetros. Aí eu peguei e falei, olha, O senhor falando para nós como que Deus cuida, né? O senhor falou, tá vendo aí, ó. Fizemos entrada de Cajubi, o balão, a hora que viramos para entrar em Cajubi, pneu furou. Falei, tá vendo aí? Então eu acredito muito nisso, gente. Não debate comigo, não discute, porque eu acredito nisso, eu acredito em Deus. Outra coisa que o Felipe sempre lembra lá em casa, aquele dia que a gente estava no shopping e pessoas usaram o CPF do senhor, lembra? E houve uma compra até grande de um valor, né, Felipe?
E aí o filho fala assim, pai, o senhor lembra? Eu vou lá, o Juninho, não, que eu tenho que ligar pra mãe, porque não sei o que, né? Que era preocupação. O nome do dela filho. está envolvido. E aí o senhor falou assim, o Felipe falou assim, pai, o senhor viu, o vô não esboçou uma reação assim de preocupação. E ainda ele sempre fala pra mim assim, o senhor lembra qual foi a palavra dele, pai? Eu falo, eu lembro, né? Porque nós estávamos perto lá. O senhor falou assim, ó, eu não vou resolver nada do meu jeito. Então eu vou comer, eu vim aqui pra isso, e o resto deixa que Deus faz, porque eu não fiz nada de errado. Cadê o Tutu? E vou comer, as costelinhas, como é que chama aqueles doces lá? Barbecue, eu tô com saudade daquilo lá, hein? Faz tempo. Entendeu? Mas é verdade, é isso aí mesmo. Você lembra, Felipe? Então você aprendeu alguma coisa? Mas não é fazer graça, irmãos. É ou não é? Nós confiamos ou não confiamos? Deus é o nosso Pai? Ou Ele é outra coisa? É a gente que carrega a Bíblia, a gente que vem à igreja, a gente que canta. Ou a gente que mente. Que a gente canta uma coisa e vive outra coisa. Um dia, eu acho que o grupo estava cantando, lembra, Benedita? A Mileide e tal, você estava cantando louvor. Pode me faltar o pão, não é? Não. Era alguma coisa que eu lembro, eu tenho marcado. Mas a parte. Qual que é a parte do louvor que fala assim, eu posso me perder, posso, como é que fala? Pode me tomar, posso ficar sem nada. Para com esse negócio, vai. Entendeu? Porque não é verdade. É aquela parte que fala, pode o dinheiro me faltar, não é? Não. Você lembra qual que é? Mas você sabe mais ou menos qual que é. Você lembra? Não lembro, pastora, mas eu tenho mais ou menos em mente. Tem, então, mas eu não consigo. Então, é isso aí. A gente precisa saber, e a gente que prega, precisa saber que a gente prega. O que a gente prega? O que nós falamos para a nossa família? Eu tenho fé, eu acredito no Senhor, filho, tal, sim. Né? Aí chega a hora, e fica olhando, eles podem não falar nada por respeito, mas sabe que está errado, sabe. Amém? Vamos ficar em pé? Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.